Boa tarde, hoje nós iremos falar sobre as unidades de conservação, iniciando com o desmatamento no Brasil. O desmatamento no Brasil apresenta dados muito preocupantes que colocam o país em destaque em relação às perdas florestais. Vocês sabiam que, de acordo com os dados de 2015 da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o país liderava o ranking que mais perderam áreas florestais, totalizando uma área de 984 mil hectares. E os principais desmatamentos ocorrem principalmente na floresta amazônica. E os estados que mais se sobressaem, de acordo com a Amazônia Legal, em 2015, o Mato Grosso era 76%, Amazonas 13%, Rondônia 8%, Tocantins 2% e Pará 1%. Isso se trata de acordo com as consequências do avanço de atividades humanas, como, por exemplo, da agricultura, a pecuária e também pela extração mineral. E a floresta amazônica, ela não é a única a sofrer com desmatamento. A Mata Atlântica, por exemplo, desde o início da colonização do Brasil, ela sofre com esse processo. Em relação a isso, ao desmatamento, surgiram algumas medidas para tentar amenizar e regularizar esses malefícios que ocorrem no meio ambiente. E com isso, para conter os impactos dos problemas relacionados ao desmatamento, às queimadas, às perdas de solos, à contaminação de mananciais e ao avanço em áreas nativas, o governo federal desenvolveu algumas políticas e leis específicas com relação ao meio ambiente. Com isso, foi criado o Código Florestal. O que é isso? Ele serve para normatizar regras sobre o manejo ambiental e também da vegetação nativa no território brasileiro. E o primeiro código ele foi elaborado em 1934 devido à expansão da cafeicultura no país, principalmente no Sudeste. E essa legislação ela buscava impedir os efeitos negativos causados pelo aumento da falta de lenha e também pelo recurso energético. Com isso, vai se ter dois tipos de áreas que são previstas e protegidas no Código Florestal. A primeira delas é a reserva legal. O que é uma reserva legal? É uma área localizada no interior das propriedades rurais, onde é possível realizar exploração econômica e rural de forma sustentável. Além disso, vai auxiliar na conservação e na restauração dos processos ecológicos, além de promover a conservação da biodiversidade. E também existem as áreas de preservação permanente, que são as áreas que vão ser protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, que são obrigatoriamente preservadas pela ação humana, ou seja, os recursos hídricos, o solo, a vegetação, a flora, a fauna e toda a biodiversidade que nela existem devem ser preservados. Bom, e para que serve? Para que serve esse Código Florestal? Ele é extremamente importante, uma vez que ele vai ajudar a preservar as nascentes dos mananciais e também dos rios. Outro mecanismo de proteção ambiental instituído pelo Código Florestal é o Cadastro Ambiental Rural, denominado de CAR. Ele é um registro eletrônico que é obrigatório para todos os imóveis rurais do país. Por meio dele é formada uma base de dados para o monitoramento, controle e combate das ações antrópicas, ação do homem no meio ambiente, principalmente em relação ao desmatamento de florestas. Vocês podem observar aqui alguns dados. Esses dados aqui é de 2017.
tem algumas regiões cadastradas. No norte, 100% já está cadastrado nessas áreas. No nordeste, 89,2%. No centro-oeste, vai ter 97,3% das áreas cadastradas. E no sul, 100% também. E no sudeste, com 100%. Bom, falando sobre as unidades de conservação no Brasil, é interessante conceituá-las. O que são essas unidades? Elas vão ser espaços territoriais que vão incluir seus recursos ambientais com características naturais relevantes, que vão ter a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Já a proteção integral, ela tem por meio principal, o objetivo principal dela é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo ou coleta ou que provoque algum dano ao meio ambiente. Em alguns lugares é permitido somente turismo ecológico, ou pesquisa científica, educação e também interpretação ambiental. Alguns exemplos de unidades de conservação de proteção integral são as estações ecológicas, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Essa foi a primeira parte da aula da unidade 3. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da explicação de hoje.